E nós começamos aqui com o plano macabro e as juras de amor entre Lula e Alcolumbre não estavam se falando, mas agora acharam ali interesses em comum. Aí eles dizem que é pelo bem do Brasil. A gente sabe como é que funciona. Então rolou um evento da Petrobras lá no Amapá e o Lula e o Alcolumbre trocaram elogios. Ai, que bonitinho, se abraçando. Então o que aconteceu? O Alcolumbre afirmou que, na condição de amapaense, sonhou por longos anos com o navio sonda da Petrobras. Segundo ele, o Lula defendeu o projeto por 3 anos e meio. Ai, que lindo. Como se o Brasil não estivesse sendo administrado pelo PT há décadas. E aí aqui a Thaís Herédia, da CNN, traz uma análise que mostra o real motivo e o spoiler. Não tem nada a ver com o bem do Brasil. Análise: Alcolumbre presenteia Lula, mas a Polícia Federal atrapalha a festa. O país se reveza entre uma dose de um e uma dose de outro nos escândalos que rondam Brasília e se prepara para escolher qual dos lados é o menos pior. Ela não sabe qual dos lados que é melhor para o Brasil. Se é o lado do CPX, Comando Vermelho, PCC, ou se é o lado que vai colocar essas pessoas como narcoterroristas, trabalhar pela diminuição dos impostos. A Thaís Herédia, ela fica confusa. Mas vamos lá. Depois de trocar afagos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, seu Davi Alcolumbre, avança com a PEC do fim da 6x1 e a PEC da segurança. Então, meus amigos, quem é empresário sabe como isso vai impactar. Infelizmente, algumas pessoas estão iludidas achando que o fim da escala 6x1 vai dar para elas mais tempo de folga com o mesmo salário, só que terão como resultado o desemprego, que já está em alta. A gente está acompanhando aí o que está acontecendo com a Casas Bahia e com diversas outras redes de lojas, empresas que estão fechando as suas portas, e essa PEC aqui irá afundar ainda mais o país. A PEC da segurança, que é um outro problema, centraliza em Brasília aquilo que é competência dos estados, e com certeza isso também vai piorar o quadro crítico que já estamos vivendo aí com a criminalidade em alta. Casualmente, depois que o PT voltou para o poder, a gente começou a ver isso. E outra coisa também que está em jogo aí é a votação da legislação com referência aos minerais críticos. E, aliás, esse é um interesse bem falado dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Então, segundo essas legislações aí dos minerais críticos, adivinha se eles querem uma proximidade com a China e com os Estados ou com os Estados Unidos? Fala para mim aqui nos comentários o que vocês acham. E a PF estragou essa festa que durou poucas horas no noticiário, porque agora de manhã vocês vão ver todas as notícias agora que eu vou ler são de agora de manhã. O pessoal acordou com essa nova enxurrada de revelações sobre o caso da Roberta Luxinger, amiga ou não sei, esposa, porque teve um depoimento que a gente viu esses dias que a empregada falou que era o marido da Roberta, o Lulinha e inclusive o Marcola, que é homem de confiança do Lula. E agora temos uma mansão em Brasília que era usada por Lulinha e amiga lobista para reuniões. A ex-funcionária de Roberta Luxinger relata que o filho do presidente frequentava o imóvel ao menos 2 vezes por semana. Então, pelo menos 2 vezes por semana, Roberta e Lulinha usavam o imóvel para se reunir ali com pessoas de Brasília, para fazer lobby, o que é proibido no Brasil, mas enfim, né? Alvo da investigação da Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente Lula, e a lobista Roberta Luxinger utilizavam uma casa no Lago Sul, região nobre de Brasília, durante suas visitas à capital federal. O imóvel era alugado por Luxinger, que costumava realizar reuniões discretas no local. Eu achava que no serviço público tudo tinha que ser assim, o mais transparente possível, mas não, eles faziam as reuniõezinhas aqui, ó, nessa maravilhosa mansão em Brasília, paga. Posso achar que o aluguel era pago com o dinheiro do escândalo do careca do INSS? Não sei, isso é um assunto para a Polícia Federal.
E logo que as investigações começaram, que teve aquela busca e apreensão, a dona Roberta abandonou. Lobista, amiga de Lulinha, abandona a mansão após pagar aluguel antecipado, o que é algo esquisitíssimo, porque como é que tu vai pagar o imóvel de um aluguel? E é 28 mil reais por mês, tá? O valor tá aqui, ó. No ano passado, Roberta Luxinger, amiga do filho do presidente Lula, o Lulinha, pagou adiantado o aluguel da mansão no Lago Sul. O custo do imóvel é de 28 mil mensais, segundo o proprietário da casa, que pediu para ter o nome preservado. Então, ela paga antecipado esses 28 mil por mês. Imagina, se ela pagou 10 meses, são 280 mil reais que jogou fora, porque se abandonou a mansão, é um negócio esquisitíssimo, porque ela não me parece, ó, a carinha dela, não me parece ser louca a ponto de rasgar dinheiro. E aqui a Folha de São Paulo traz uma minuta, já que a esquerda gosta tanto de minuta, agora nós temos uma outra minuta aqui, ó. A amiga de Lulinha encaminhou minuta de contrato ao ex-chefe de gabinete de Lula, que no caso é o Marcola, que é homem de confiança do Lula há muito tempo. Marcola afirma que não repassou a proposta de negócio obtida pela PF a integrantes do governo, e o documento propunha compra de medicamentos à base de canabidiol, mas não prosperou. E não é só essa matéria, ó. A Globo também fala sobre o assunto: canabidiol, lobby e minuta de contrato, o que revelam as mensagens de Marcola e amiga de Lulinha. As conversas mostram a articulação da empresária e lobista Roberta Luxinger para liberar a venda de medicamentos na rede pública. Imagina o valor do contrato que se consegue com os medicamentos que são fornecidos na rede pública. Por isso que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação são tão visados por esse pessoal que gosta de fazer essas negociações não republicanas. Vamos colocar nesses termos para o YouTube não derrubar o meu canal. Então, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde são os maiores orçamentos do governo. É por isso que esse pessoal fica tão preocupado com a saúde, com a educação, porque no caso é o bolso deles que engorda com essa preocupação. Outra matéria do Globo, ó, tudo de agora, nessa madrugada. De minuta de contrato a almoço reservado. Entenda as suspeitas da PF envolvendo a relação entre Lulinha, Roberta e Marcola. Mas, pessoal, com relação a essa história aqui, ó, do canabidiol, que era o interesse deles vender os medicamentos à base de canabidiol para serem distribuídos na rede pública, vamos relembrar, a gente não pode deixar isso aqui cair no esquecimento. De março desse ano, quando a CPI do INSS ainda, mesmo que aos trancos e barrancos, mas ainda estava funcionando, e descobriu essa viagem que o Lulinha fez a Portugal. E aqui eu não preciso nem usar o teria feito da suspeita de viagem, porque ele mesmo confessou. E olha só como fecha muito bem com as matérias que nós estamos vendo hoje. Lulinha viajou a Portugal com o careca do INSS para visitar fábrica de cannabis medicinal. Afirma a defesa. Ele mesmo admite, ó. Advogado diz que o negócio não foi fechado e nega que o Lulinha seja a pessoa identificada como filho do rapaz. Vocês lembram desse caso do filho do rapaz? Foi uma mensagem do careca do INSS que indicava pagamentos e que foi também aí revelada quando houve a busca e apreensão na casa da Roberta Luxinger, que tinha um envelope ali com o nome do filho do rapaz. Quem seria o filho do rapaz? Dizem as más línguas que seria o Lulinha, mas aqui eles estão negando, né? A gente não pode deixar esse escândalo cair no esquecimento, e parece que o Lulinha terá que vir ao Brasil mesmo para dar explicações, porque a PF deve intimar o Lulinha após concluir análise de mensagens com lobista. Conversas obtidas no celular de Roberta Luxinger mencionam reuniões de negócios e sugerem tráfico de influência no governo. A defesa questiona a veracidade dos diálogos. Espero que venha cada vez mais detalhes a público. E quem não quer comentar o assunto,
Quem não quer que a gente comente o assunto, quem não quer que você compartilhe esse vídeo é o Lula, porque eles estão caladinhos, ó. Planalto e campanha de Lula silenciam sobre o contrato enviado por amiga de Lulinha a ex-chefe de gabinete de presidente. A investigação da Polícia Federal aponta a relação entre Marcola e a empresária amiga do filho de Lula. Todo mundo juntinho. E os blogueiros da Globo, eles agora estão apavorados por causa dessa reconciliação. A festa não durou muito, né? Lembra que eu comecei falando vídeo sobre a reconciliação entre Lula e Alcolumbre, que foi intermediada ali pelo Alexandre de Moraes. E agora a Globo percebeu. Vamos ouvir esse trecho aqui do Merval Pereira, que tá ótimo. Agora ele percebeu que algo errado não está certo. Mas eu acho inacreditável que um ministro do Supremo que vai julgar, que pode vir a julgar um caso, esteja fazendo as pazes do presidente com o presidente do Senado. O que ele tem a ver com isso? O que ele tem a ver? Tem. A gargalhada da Malu Gaspar é ótima. Eu vou até voltar pra gente ouvir de novo. O que ele tem a ver com isso? O que ele tem a ver? Tem. É que o presidente do Senado pode segurar um pedido de impeachment contra algum ministro do Supremo, inclusive ele. Então, não é possível isso. Não é normal. O que está acontecendo no Brasil não é normal. Isso não vai dar certo, porque não dá para sustentar uma coisa dessa durante muito tempo. E já está há bastante tempo essa situação. Então, essa situação já está há bastante tempo, mais precisamente desde 2019, no inquérito da revista Cruzoé, com a capa do amigo do meu pai, mas até então a mídia estava aplaudindo. Estava aplaudindo porque eles acharam que ia acabar. E agora aqui a gente tem, saindo da própria boca do Otávio Guedes, isso que a gente vem falando há anos, e por falar isso fomos colocados em inquéritos, tivemos as nossas redes sociais derrubadas, mas agora eles admitem que era isso mesmo. A fake news que eles diziam era verdade. Tá aqui o Otávio Guedes para confirmar o que eu digo, é o Otávio Guedes da Globo, hein? É uma bagunça institucional. É isso que a gente está vendo. É uma bagunça institucional quando houve ali a condenação do Bolsonaro, ou seja, o país voltou a uma normalidade. A gente já está vai completar 4 anos aí. Só, né, uma pausa aqui. 4 anos de normalidades com todos esses escândalos aqui que eu falei pra vocês, né? Mansão, a Lux Singer comprando joia pro Marcola, reunião fora da agenda. Pro Otávio Guedes isso é normal. Ruim é quando o Bolsonaro era presidente e falava com as pessoas no cercadinho. Oh, meu Deus, que horror. Agora, roubo dos aposentados, isso daí pra ele é o normal. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas vamos adiante. Numa normalidade, esperava-se que as instituições voltassem ali, de alguma maneira, à normalidade. Mas não é isso que aconteceu. Dizem que quando pasta sai do tubo, a pasta sai do tubo da pasta, não volta mais. É mais ou menos o que a gente tem visto. Sobre a campanha eleitoral, a novela de hoje é o triângulo amoroso, né? Alcolumbre, que odeia o Messias, mas que ama o Lula, que ama o Messias, odiava o Alcolumbre, mas o que o Messias separou, o petróleo uniu todos ali, Petrobras. E você vê como é que esse tema como é que política e crime cada vez mais estão andando lado a lado, para a gente entender o cenário. É surpreendente! Quem poderia imaginar tantos escândalos assim no governo do PT, né? Porque a Lava Jato, Petrolão, Mensalão, como que a gente podia imaginar que colocando o PT no poder ia voltar tudo de novo? Porque, inclusive, os fundos de previdência também sofreram um rombo no escândalo do Master. Na Lava Jato isso foi investigado, no escândalo do Master de novo. Então, assim, é o mesmo padrão, porque, infelizmente, quando o PT está no governo, explodem casualmente os escândalos de corrupção. E nós temos também aqui agora a Polícia Federal falando ao contrário do que o Xande está dizendo. Não sei como é que ele recebeu essa notícia, mas olha só. O relatório da Polícia Federal diz que o blogueiro... Porque quem não é da Globo é blogueiro, né? Só é jornalista quem trabalha na Globo.
Diz que o blogueiro do Maranhão não cometeu o crime apontado por Alexandre de Moraes. De novo, no relatório da Polícia Federal está dizendo que não teve esse crime que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino disseram, né? Em decisão, o ministro vê indícios relevantes de crimes que investigadores disseram em relatório de inteligência não ter identificado. Mas isso para ele não importa mais, porque vocês aplaudiram esse modus operandi quando era contra as pessoas que vocês não gostavam. A gente avisou, olha, a ditadura vai ficar democrática, vai pegar todo mundo. Agora eles não estão gostando mais da democracia. E ontem, inclusive, o Dino e o Moraes defenderam a rediscussão do diploma de jornalista. Os ministros afirmam que o STF defende a liberdade de imprensa, mas só quando é notícias que não desagradam a eles, né? Mas que não pode ser usada para cometer crimes. Crimes, no caso, é falar do contrato de 129 milhões da Viviane Barsi, das ligações de Moraes com o Vorcaro, aquelas mensagens do Vorcaro falando com algum juiz que não se sabe quem é para aliviar a barra, e todo aquilo lá aí é cometer crimes, né? Aí não pode. Suprema retirou a obrigatoriedade em 2009, mas não se enganem, eles não estão aqui defendendo a qualificação do jornalismo, eles estão defendendo o controle, porque é isso que os regimes ditatoriais fazem, eles controlam tudo. Eles controlam o que pode e o que não pode ser dito, não apenas no jornalismo, mas também no humor. E eu escolhi essa matéria aqui para fechar o vídeo de hoje, porque ela diz muito de como que funciona uma ditadura, o que é crime em uma ditadura. China investiga comediante que fez piada com o Partido Comunista. O humorista foi acusado de violar a moral pública, evidenciando linha tênue que artistas trilham no país. Então, assim, fazer uma piada, uma matéria de jornalismo investigativo vira violar a moral pública, ameaçar a democracia, atacar instituições. Tudo isso para dar um ar de criminalidade a coisas que são normais em uma democracia. E quem não enxerga que o Brasil hoje não é um país com liberdade, não é uma democracia, é porque está assistindo a Globo demais. Se bem que agora até na Globo eles estão falando o que a gente já vem falando há muitos anos. Mas agora eu quero saber a tua opinião. Fala pra mim aqui nos comentários e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!